Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias e nós estamos de volta trazendo mais informações para vocês aqui. Se inscreve no canal, compartilha daquele joinha bacana, ajuda a gente aí, aperta o sininho das notificações, né? Divulga os vídeos aí para dar aquela força pra gente, beleza? E para você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Bom pessoal, vamos continuar falando do Senado e a pauta é lava-toga. Depois de Kátia Abreu dar uma desculpa mais do que esfarrapada, como se o povo fosse bobo, Dias Toffoli também resolveu dar a desculpinha sem pé nem cabeça dele também, a explicação dele. Bom, vamos lá. Toffoli nega interferência de ministros do STF no arquivamento da CPI lava-toga. Bom, gente, caramba... Tá mais do que claro, gente, que teve sim interferência. É fazer o povo de bobo. Só tava faltando isso, eu chamo de bobo. O presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou nesta terça-feira, 12, minha garganta, que os ministros da corte tenham atuado para que o Senado recuasse da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar o ativismo judicial em tribunais superiores, como mostrou o Estadão/Broadcast. Apelidada de lava-toga, a CPI era um pedido do senador Alessandro Vieira, mas foi enterrada após 3 senadores retirarem o apoio. Muito estranho, né? Tirar assim do nada, sem mais, sem menos. Principalmente depois de um deles, né, ter batido um papo com o Gilmar Mendes. Deixa eu ver. Pula isso aqui, vamos pular isso aqui. Não, aqui, vamos lá. Olha ele falando. Não tem nada disso, disse Toffoli a Estadão. Nos bastidores, membros do Supremo viram as digitais do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nas movimentações para a criação da CPI, que, na visão deles, seria voltada para investigar a atuação de tribunais superiores. Mirava, na verdade, a Suprema Corte. Oh, como eles são! Entendimento e pacificação. É o título aqui da continuidade. Vamos ver. Nesta terça, Onyx e Toffoli deram uma coletiva de imprensa lado a lado e falaram de entendimento e pacificação entre os poderes. O presidente do STF destacou a importância de respeito de competências de cada um dos poderes, enquanto o ministro da Casa Civil disse que o governo está construindo uma grande aliança pelo Brasil. Eu não entendo, né? Ele fala aí, né, em respeitar as competências, né, de cada... Mas ele não respeitou, não, a competência do Senado quando foi para a votação secreta, né? Que todo mundo... 50 senadores votaram a favor da votação em aberta, 2 não, 1 absteve e outros não votaram. Mas a maioria esmagadora votou a favor da votação... da eleição aberta. E ele foi lá e deu uma canetada, né? Depois que a manobra do Renan, né? Depois que o Renan fez uma manobra lá de madrugada, mandou para ele, ele deu uma canetada lá, passando por cima do Senado. Eu não entendo, né? Como é que é esse respeito entre os poderes. Continuando aqui. Ambos almoçaram juntos num restaurante em Brasília. O encontro não constava na agenda de Onyx, apenas na de Toffoli. Nenhum dos dois, no entanto, divulgou o local do encontro para a imprensa, mesmo após questionamentos de jornalistas. Onyx afirmou que do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou do almoço. Conversamos com Bolsonaro ao longo do nosso almoço, contou. O ministro também destacou que muito brevemente o presidente estará de volta a Brasília e poderá se reunir pessoalmente com o presidente do Supremo e o chefe dos outros poderes. O ministro não soube precisar, entretanto, se Bolsonaro receberá alta nesta quarta-feira,
13, como está previsto. Segundo Toffoli, o objetivo do encontro foi aprofundar o diálogo entre os poderes. O ministro destacou a importância do respeito de competências de cada um dos poderes. Esse diálogo de respeito entre poderes é importante. A fase em que poderes estavam em conflito passou. Ele ponderou que diálogo não significa concordância com tudo. Bom, gente, deixa eu ver. Entenda esse negócio aqui. O senador... Aqui, vamos lá. Vamos falar aqui dos traíra, né? Dos 3 traíra. Os senadores Cátia Abreu, Tarso Gereissati e Eduardo Gomes, que assinaram o requerimento para a criação da CPI da Lava Toga no primeiro momento, desistiram antes que a comissão fosse instalada. O jornal O Estado de São Paulo apurou que ministros do STF trataram do assunto diretamente com senadores no fim de semana. Não é o que diz o Dias Toffoli, né? Mas enfim. Segundo Kátia, ela falou por telefone com o ministro Gilmar Mendes antes de recuar. Ué, para a senadora, este não é o momento para abrir uma crise institucional no país. Em entrevista ao Estado, Vieira disse que houve ameaça de retaliação por parte de ministros. Na segunda, 11, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou o arquivamento por falta de assinaturas necessárias. É preciso o apoio de no mínimo 27 dos 81 senadores para a comissão ir adiante. Agora preste atenção nisso. Depois do arquivamento, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, elogiou a postura de Alcolumbre no episódio. Mas não teve mais? O arquivamento pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mostra a habilidade em evitar conflitos entre os poderes em um momento em que o país precisa de unidade para voltar a crescer e a se desenvolver, afirmou ao Estadão. Né? Eu não entendo, né? Em nome do crescimento vale tudo, até passar panos quentes naquilo que a população deseja, né? Bom, tá aqui a matéria. Segundo Dias Toffoli, ninguém falou nada, mas Cátia Abreu disse que trocou uma ideia com Gilmar Mendes. Né? Esquisito. O Alessandro Vieira disse que houve pressão, sim, neste final de semana, dos ministros em cima dos senadores. Já na ocasião em que o Alcolumbre foi lá e enterrou o pedido da CPI por falta de assinatura, Dias Toffoli foi lá e parabenizou ele. Gente, é muita cara de pau dizer para o cara dizer para o Brasil que não teve interferência. E aí dizer que nesse momento o brasileiro tem que engolir a seco essa situação em nome de um progresso, de um crescimento, na minha opinião isso se torna um retrocesso. Nada mais além do que esconder algo de errado nessa tal história de crescimento e desenvolvimento. O Brasil vai crescer e se desenvolver independente dessa CPI. E eu acho que com essa CPI o Brasil ganharia mais força, porque o brasileiro ia ver quem realmente de fato é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal e outros setores da área da justiça. Porque hoje, infelizmente, muitos brasileiros, e a maioria deles, não tem mais a mesma fé de justiça que eles tinham antes do STF. A maioria dos brasileiros não se sentem mais representados pelo STF, como antigamente. E essa CPI era o passo fundamental para trazer de volta essa confiança do brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.